Amém? Mas eu fiquei sabendo também que está o coronel Pitágoras. Seja bem-vindo, que Deus lhe abençoe. Amém? Irmãos, vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Provérbios, no capítulo 19, do versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? 19, 2, está aqui. Provérbios 19, 2. O que é que diz em Provérbios 19, 2? Vamos ler juntos? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Amém? Podemos assentar. Esse é um princípio de sabedoria dado pelo rei Salomão, né? Repitam comigo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Amém? Eu quero nesta tarde conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e a minha conversa vai ser uma conversa de orientação fundamentada na palavra de Deus. Vocês sabem que uma das coisas que nós precisamos muito, às vezes, é termos um direcionamento para determinadas atitudes e determinados posicionamentos. A Bíblia diz que no muito conselhos, a possibilidade de erro, ela torna-se praticamente mais difícil quando você tenta exatamente se aconselhar. Vocês estão entendendo? E a gente está aproveitando esse momento para pegar assim alguns exemplos do passado, né? Coisas de 2.700 anos atrás, para percebermos que às vezes esses erros eles se repetem na vida das pessoas no decorrer das gerações. Às vezes nós vamos nos precipitando e vamos então perdendo a oportunidade de evitarmos problemas para nós mesmos, porque baseado pela Bíblia, sempre que nós enfrentamos alguma dificuldade ou algum problema, é difícil ele não ser criado por nós. Às vezes pela nossa falta de refletir, pela nossa precipitação, pela incapacidade de pensar antes de falar, de tomar cuidado com as reações, que às vezes acabam gerando uma série de problemas em nossas voltas. E a Bíblia diz, por exemplo, que existia um rei que se chamava Josias. Ele era um rei abençoado, porque ele veio a se tornar rei com 8 anos de idade, olha só. Porque o pai dele, o rei Amon, foi morto pelos seus próprios súditos, unicamente porque fazia tudo errado e porque ficava induzindo o povo a adorar deuses estranhos. E isso acabou então criando uma situação de dificuldade para ele, que ele acabou tendo a vida ceifada pelos próprios súditos. E o problema na família deles já vinha acontecendo, já se repetindo situações. Esse rei que eu falei que mataram Amon, ele era filho de Manassés, que foi rei também sobre o povo de Deus, mas que tomou atitudes absurdas, que fez coisas que desagradaram a Deus. A Bíblia diz que ele incentivou as pessoas a adorarem deuses estranhos, a adorarem Baal, a adorar a Será, a outra deusa. E toda essa situação foi uma situação tanto desgastante para o relacionamento dele com Deus, que a Bíblia então diz que ele começou a ter consequência por isso, e uma das consequências dessa desobediência que ele realmente teve, foi ser realmente dominado pelos babilônicos, ser levado preso pelos babilônicos. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, que quando ele foi levado preso para a Babilônia, ele começou a refletir nas atitudes dele, nas ações dele, e ele se arrependeu profundamente de tudo aquilo que ele fez. E por conta disso, o nosso Deus, que é misericordioso, o perdoou, e diz a palavra de Deus que ele voltou e se tornou rei novamente, reinando sobre Judá, mas agora sob uma perspectiva totalmente diferente. Ele mudou a cabeça dele, ele voltou realmente a trazer o povo para a presença de Deus, porque a influência dele era determinante exatamente para o comportamento do povo. E depois então que ele se acertou com Deus, Deus o abençoou e até mesmo deu para ele o trono de volta. Aí ele teve um filho que substituiu ele, que foi exatamente o que eu falei para vocês, que também trilhou no caminho errado. Mas o Manassés fez uma coisa boa.
ele começou a orientar o seu neto, que era o Josias. Começou a conversar com o neto e começou a influenciar o neto a andar no caminho de Deus para ser bem-sucedido. E o neto acabou pegando toda aquela influência, e quando ele assumiu o poder, o neto dele tinha somente 8 anos, que realmente passou a governar sobre Israel. A Bíblia diz que ele veio e trouxe todas as práticas que praticamente seu pai havia abandonado, todo o envolvimento com Deus que tinha sido deixado para o lado. Ele veio e recuperou tudo e começou então a fazer o povo andar na presença de Deus, e ele se tornou um rei muito abençoado. Porém, ele tinha um problema: ele era precipitado. Esse era o problema dele. Ele caminhava bem com Deus, ele orientava bem as pessoas a se envolverem com Deus, porém ele tinha um problema sério, era o problema da precipitação. Era aquela pessoa que agia sem pensar, aquela pessoa que agia de uma forma só levada pelos impulsos. Era aquela pessoa que não parava para refletir antes de tomar uma atitude. Era aquela pessoa que não parava para pedir o direcionamento de Deus antes de se posicionar. Mas ele era muito levado por essa precipitação. Era aquela pessoa que era levada unicamente pelas suas emoções, que tomava atitude sem pensar, que tomava atitude realmente sem analisar. E isso era exatamente o ponto frágil do comportamento dele, das atitudes dele, que acabaram gerando dificuldades para ele. A gente pensa um pouco, pega exatamente esses exemplos de 2.700 anos atrás do passado, e a gente percebe, por exemplo, que às vezes essas coisas ainda permanecem no nosso comportamento e nas nossas atitudes, e às vezes nós vamos colecionando dissabores e problemas e dificuldades da nossa vida por conta dessa precipitação. O que é que a precipitação faz? É uma palavra que deriva de precipício. Ela gera muitas dificuldades para nós. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma palavra que você não procura refletir para poder falar, às vezes gera uma série de problemas em sua volta. Às vezes aquilo que você diz, tomado unicamente pelo calor do momento. E dependendo de pessoas, há pessoas que realmente não têm nenhum controle naquilo que falam. Elas são altamente precipitadas e vivem tentando resolver os seus próprios problemas, e os seus problemas simplesmente começam a acontecer e a se somar em sua própria vida, porque às vezes eles são criados exatamente naquilo que as pessoas falam. A precipitação das palavras, por exemplo, elas machucam pessoas. A precipitação das palavras pode fazer você perder as amizades. As precipitações nas palavras podem fazer você sofrer perdas. E tudo aquilo que se refere à precipitação, você pode entrar errado em uma situação, que depois você vai tentar sair dela e não consegue sair. A Bíblia deixa bem claro isso, que se existe uma coisa que não dá para voltar atrás, é a flecha lançada e a palavra falada. E às vezes nos falta esse princípio de sabedoria falado por Salomão, dizendo que não é bom proceder sem pensar. Não é bom proceder sem refletir. E a Bíblia afirma categoricamente que toda pessoa precipitada, ela peca. Ela transgride um princípio estabelecido por Deus por conta da precipitação. E todas as vezes que pecamos ou que nos precipitamos, seja em palavras, seja em atitudes, inevitavelmente nós temos consequência. Às vezes nós temos que correr atrás para tentar corrigir o que foi falado ou a atitude tomada, e às vezes são situações totalmente irreversíveis que criam uma dificuldade muito grande para nós e que muitas vezes
nos faz sofrermos perdas. E dentro dessa sabedoria de Salomão, ele está exatamente propondo isso e dizendo para a gente tomar cuidado. Qualquer procedimento, pare para pensar. E se for mais sábio ainda, diz a palavra de Deus, que nós devemos consultar Deus, falar com Ele e pedir direcionamento nas atitudes e nas decisões, para nós não entrarmos errados, para nós então não termos consequências da nossa precipitação, que a Bíblia chama de pecado. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, esse verso que nos mostra exatamente da importância de consultar Deus, da importância de você chegar, parar e dizer: Deus, me direciona na decisão que eu deva tomar. Achou aí o que eu mandei para você, o verso? Então é muito importante isso, porque são ensinamentos bíblicos que servem para o nosso dia a dia, porque constantemente todos nós estamos diante de decisões, e às vezes a gente precisa ser assertivo nas decisões que nós temos que tomar. Quase todos os dias você tem decisões para tomar em casa, tem decisões para tomar no trabalho, tem decisões realmente que você precisa tomar diante de determinadas situações que às vezes são tão sensíveis e que é preciso acertar. É preciso realmente ter aquela atitude assertiva para não trazer para si as consequências. Diz aqui a palavra de Deus, deixa eu ver se é essa aqui. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Mas não, ainda não é esse, eu mandei para ti, não mandei não? Viu? Um verso, deixa eu ver. Ah, está aqui, esse aqui. Esse que eu quero falar para você. Olha só, a Bíblia dá esse ensinamento aqui. Diz o seguinte, vamos ler junto? Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Diga glória a Deus. A Bíblia tem essa recomendação para você consagrar a Deus, colocar sob o controle de Deus. Quando você consagra, você simplesmente está dizendo para Deus que aquilo está debaixo da bênção dEle, debaixo exatamente do controle dEle. E quando nós fazemos isso, a Bíblia afirma para nós categoricamente que é difícil entrar errado. É difícil você realmente tomar uma decisão que vai te trazer dores ou que vai te trazer consequências de desconforto pelo fato de pedir o direcionamento de Deus. Quando você aprende exatamente a fazer isso, os acertos, sem dúvida alguma, eles acontecem. Até porque Deus nunca erra. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que esse rei, que estava tão abençoado, chamado Josias, ele se precipitou. Naquela época, a geopolítica estava entre dois poderes. Era a Babilônia de um lado e o Egito do outro. E essas duas nações, elas traziam para si as nações mais fracas e colocavam como aliados. Eram as duas nações que tinham influência sobre o planeta na época, sobre o mundo antigo de 2.700 anos atrás. E o Josias, ele estava assim meio que controlado pelos babilônicos, que controlavam uma parte realmente das nações existentes, e por outro lado o Egito também controlava uma outra parte. E diz a Bíblia que os assírios, eles estavam se levantando para entrar em guerra com os babilônicos, que eram os adversários principais dos egípcios. E o faraó do Egito tomou conhecimento que os assírios que estavam no meio dos dois também estavam se levantando para poder afrontar os babilônicos. E a Bíblia diz que os egípcios resolveram dar apoio. Exatamente para quem? Para os assírios, porque eles eram contrários, eles eram adversários dos babilônicos. E diz a palavra de Deus que o faraó chamado Neco, era o nome dele,
ele pegou os seus soldados e resolveu ir lá, passar para ir para a Síria para poder ajudar os assírios no combate contra o pessoal da Babilônia. E nessa passagem eles tinham que passar por uma parte das terras de Judá. E o Josias tomou conhecimento disso, que os egípcios estavam por perto. No primeiro momento ele imaginou que era alguma coisa com relação a ele, e ele mandou alguém procurar saber disso, e o Neco, que era o faraó egípcio, mandou dizer para ele o seguinte: olha, está tudo bem, nós não temos problemas nenhum com vocês, nós estamos passando aqui porque nós vamos ajudar os assírios que estão em batalha com o pessoal da Babilônia, mas eu não quero problema com vocês, nós não queremos atingir vocês em nada, a questão não é com o pessoal de Judá, e fiquem tranquilos que nós não estamos interessados em entrar em confronto com vocês. Falou o Neco, que era muito poderoso na época. É aquela situação de você tentar enfrentar alguém com quem você não tem força para enfrentar. Às vezes o orgulho, às vezes a imaginação de que você possa de fato enfrentar alguém que você tem que reconhecer que está mais forte do que você. Falta às vezes a sabedoria, o princípio da sabedoria, para você ou para nós sabermos quando temos que recuar, sabermos quando temos que ceder, porque ceder e recuar muitas vezes faz parte de um princípio de sabedoria para você poder se manter, para que você possa de fato se proteger também. E o Josias não tinha nenhuma condição de poder enfrentar o Egito. E o pior no meio de tudo isso, que ele não procurou Deus para perguntar para Deus se ele podia fazer aquilo, que com certeza Deus teria dito a ele para ele esperar o momento certo, como chegou o momento certo, que toda uma situação se reverteu, mas ele precipitadamente resolveu, levado unicamente por uma empolgação, enfrentar os egípcios, mesmo sabendo que os egípcios não queriam guerra com eles, não queria problema nenhum com eles, mas a Bíblia diz que ele resolveu a si mesmo, por conta dele, enfrentar os egípcios numa batalha que os egípcios nem queriam. E diz a palavra de Deus que ele se preparou todinho, se camuflou e resolveu comandar um grupo de soldados e resolveu peitar os egípcios em Megido. Eles foram para Megido, que os egípcios estavam passando lá para poder enfrentar, e ele gerou uma situação de confronto totalmente desnecessária. Gerou uma guerra, um conflito que não precisava acontecer. E a Bíblia conta que numa dessas aí, o arqueiro egípcio pegou uma flecha e acertou ele no peito. Ele estava camuflado, mas ele foi acertado no peito com uma flecha e ficou gravemente ferido. E os soldados pegaram ele, trouxeram ele de volta, todo mundo voltou para ajudar, porque o rei havia sido ferido. E o certo é que ele morreu por conta dessa precipitação. Deus não deu nenhuma proteção, porque Deus não foi consultado, porque ele foi precipitado, ele fez as coisas pela cabeça dele, sem refletir, sem pensar, e aquilo estava trazendo uma consequência de fracasso tremendo para a vida dele. E o certo é que o Neco, depois que foi para a batalha, que voltou, ele invadiu Judá e simplesmente colocou um outro rei, testa de ferro, no lugar, que era o irmão de Josias, e diz a palavra de Deus, que ele passou a exigir altos tributos do povo de Deus, que passaram a pagar tributos que eles nem conseguiam pagar, porque o Neco se chateou, dominou, impôs sobre eles uma lei, na qual eles teriam então que pagar exatamente pesado por aquela atitude de entrar em confronto com alguém que não queria guerrear com eles. E as consequências foram tão realmente destruidoras, que chegou o momento em que o povo de Deus praticamente virou escravo por conta de decisões erradas, por conta de escolhas erradas, por conta de não consultar Deus para poder tomar realmente as decisões certas que não trouxessem dores.
E o Josias acabou se perdendo dentro dessa história. Eu estou contando isso para vocês, porque essas histórias do passado, elas se repetem nos dias de hoje. Como elas se repetem? Como às vezes nós, em coisas simples do nosso dia a dia, agimos sem refletir. Tomamos decisões sem refletir. E essas atitudes nossas do dia a dia, às vezes, nos causam dores, nos faz sofrermos perdas. E a proposta da palavra de Deus nesta noite, para todos vocês, todos nós, para vocês, para mim, para todos nós que estamos aqui, que sempre estamos diante de decisões, sempre estamos diante de situações nas quais você precisa decidir, situações em que você muitas vezes tem que pensar no que fazer, e a Bíblia está dizendo para você não agir precipitadamente, que esse seja um princípio de sabedoria, que antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra, que você não seja o gerador dos seus problemas e o criador das suas próprias complicações, pelo fato de ser precipitado naquilo que fala, naquilo que diz, mas acima de tudo aprender a receber a orientação, o direcionamento de Deus para ser assertivo naquilo que tem que dizer, naquilo que tem que fazer, porque quando você acerta, você se fortalece. Diga glória a Deus. Isso é a palavra de Deus para nós nesta noite. Talvez você esteja aqui, quem sabe, já sofrendo consequências de uma atitude precipitada. Às vezes, o cuidado para falar as coisas, porque tem coisas que não dá para voltar mais. Disse e está dito. Tem uma história que eu gosto de contar sempre que eu falo sobre precipitação, que é uma história verídica, que aconteceu lá na outra igreja onde eu sou pastor. Uma irmã casou com um irmão, com uma pessoa, mas ele era muito ciumento. Quando ele casou com ela, ela tinha saído de um relacionamento, que ela era noiva, aí largou o noivo e casou com ele. Mas ele era inseguro, mesmo casado com ela, ele ficava achando que ela tinha casado com ele porque o noivo dela não quis mais ela. E aquilo era o motivo da noia da cabeça dele, né? E todas as vezes que eles brigavam, essa era a principal argumentação dele. Não, você está comigo porque o Manelzinho lá não quis você, você casou comigo. Toda vez que eles brigavam, ele argumentava isso. E ela dizia, não, nunca, foi eu que larguei dele. Eu estou com você porque eu gosto de você, porque eu te amo. E ele ficava insistindo, não. Ela falou que anos de casado, mais de 20 anos de casado, ele argumentava a mesma coisa. Você está comigo porque o Manelzinho não quis você. Todas as vezes que eles brigavam. E ela, todas as vezes, negava, dizia, não, nunca aconteceu isso. Eu sempre gostei de você. Mas aquilo era o que estava na cabeça dele. E quando foi um dia, ele estava, segundo ela, insuportável. E eles começaram a brigar, começaram a discutir, e ele começou a repetir isso assim, direto. Toda hora ele falava para ela, E ela já chateada com aquilo, ela disse, tu quer saber de uma coisa? Foi isso mesmo. Eu só casei contigo porque o Manelzinho não me quis. Ele arrumou as malas dele, foi embora de casa, revoltado. E ele ficou fora de casa mais ou menos uma semana. Depois de uma semana, ela foi me procurar para pedir ajuda. Chegou lá e disse, pastor Paulo, o que é que eu faço? Eu disse, o que foi que houve? Ela pegou e me contou essa história. E agora, o que é que eu faço? Eu digo, agora o que eu acho é que vai ser difícil convencer ele ao contrário. Se ele já tinha um problema na cabeça, se ele já estava com a cabeça totalmente comprometido com essa desconfiança, e a senhora vai falar exatamente isso aí. E o certo, que por causa dessa palavra aí, eles estão separados até hoje, já faz muito tempo, porque nunca mais ele acreditou que aquilo que ele desconfiava realmente não fosse verdade. Ela falou para mim que já se arrependeu tanto de ter falado isso, de ter dito essas palavras, que era uma coisa que ela não deveria ter falado.
mas ela falou. E por causa de uma palavra, ela perdeu o casamento dela. É uma pessoa que ela me disse que gostava muito. Às vezes, não dá para consertar a precipitação. Principalmente, eu digo para vocês, pior ainda é cabeça de mulher. Cuidado com o que você fala para sua mulher. Primeiro que elas não esquecem. Pode passar 200 anos, é difícil delas esquecerem. Cabeça de mulher é um negócio tão sério que, meu irmão, você fala alguma coisa, você esquece. Se depois de um tempo você falar diferente, ela vai saber que você falou diferente do que você falou a primeira vez. E os homens que são meio desligados, às vezes, né, pecam nessas coisas e isso gera uma complicação tremenda. Mulher tem uma percepção maior do que a nossa. Nós somos meio desligados. Mas a mulher tem uma parabólica espiritual ligada na Starlink, que elas conseguem ver coisas e saber de coisas que a gente nunca sabe. Vocês estão entendendo? Então, cuidado com o que você fala como marido, cuidado com do que você fala como pai, cuidado no que você fala realmente com pessoas, cuidado com a precipitação, porque a precipitação, nós aprendemos hoje que é pecado e que pode ser geradora de muitos dos nossos problemas. Amém? Então que você possa dizer: Deus, se você reconhece isso, eu sou precipitado. Eu não paro para ver as coisas direito, eu acabo falando fora da hora, eu acabo realmente tendo atitudes precipitadas. E se isso é uma falha no seu comportamento, peça ajuda para Deus. Porque se você não corrigir isso, fica claro pela palavra de Deus que você pode ter muitos problemas em consequência da precipitação. Amém? Encerrando, vamos ler mais uma vez. Coloca de novo o verso, os 2 versos. Digam comigo: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O 2º verso: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus.